Obrigado. E neste momento venho a vós todos amados, que está em todas as nações. E eu agradeço muito, aleluia, aleluia todo-poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço muito por ter esse live e Deus vos abençoe. E também não esquecer de subscrever o nosso canal. Assim também é muito importante para fazer o crescimento do nosso canal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai Eterno, Pai Santo. Ok, então, neste momento, hoje, amados, vamos falar sobre os pastores amaldiçoados. E neste tema, nós vamos falar sobre os pastores amaldiçoados ou os seres de Deus amaldiçoados. O que isso quer dizer, os pastores amaldiçoados ou os seres amaldiçoados? Nós temos como primeiro ponto que nós vamos falar os pastores amaldiçoados em como. Porque há os pastores amaldiçoados que estão abrindo igreja por não ouvindo a voz de Deus e por não ser mandados com Deus. Então, isso nós chamamos de que são os pastores amaldiçoados porque não têm pactos com Jesus, porque não são mandados com Jesus, mas ele por si se mandaram para poder abrir as suas igrejas. A primeira coisa, eles andam segundo o espírito do Satanás. E quando falamos anda segundo o espírito de Satanás, e nós sabemos qual é o espírito de Satanás que ele tem. E nós sabemos bem, ainda ele quando estava nos céus, quando era um anjo da luz, lá no céu, nós vimos que ele foi expulso através de orgulhos, querendo governos. Esses pastores têm orgulhos e querendo governos, e não querem ser governados, e não querem estar submissos aos seus líderes espirituais. Então, vendo isso, esses pastores estão abrindo igreja através de orgulhos, através de governos, querendo ter os governos nos seus ombros, e não querendo ser governados. É isso, e não estar submissos. É isso que eles são levados abrindo igrejas. Não estão abrindo porque Deus falou com eles para que possam abrir igrejas. Então eles abrem por orgulhos, por governos, e não estar submissos e não querem ser governados com seus líderes espirituais. E assim nós vamos ver um livro chamado livro de Isaías 14, 3 a 14. Vamos ver o que Satanás fez o segundo lá no céu. E esses espíritos que estão seguindo esses pastores, vamos ver o livro de Isaías 14, 13 a 14. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, Isaías 14 e 13. Diz que tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, vimos que Satanás o que levou? Ele queria estabelecer o seu trono. Estabelecer o seu trono em cima dos nuvens do Senhor. Isso quer dizer que ele queria criar ou queria estabelecer o seu reino além do reino de Deus. Isso quer dizer que ele teve orgulho. Ele não queria ser governado como Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Então, esse ponto que são levados a maioria dos pastores que nós já encontramos, eles querem exaltar as suas igrejas. Eles querem ter um trono nas igrejas. Eles querem ser igreja e líder nas igrejas. Por enquanto isso, eles querem governar uma igreja ou eles querem liderar uma igreja antes da permissão de Deus. Antes da permissão de Deus, eles acabam tendo orgulhos, acabam querendo os governos nos seus ombros, acabam de não querendo ser governados, querem estabelecer as suas igrejas além da permissão de Deus. Então, essas pessoas são os maldiçoados porque estão andando com o espírito semelhantemente de Satanás. Eles querem ser semelhantes aos seus pastores. Eles não acreditam querem de que esse é o meu pai que está me governando, que está me liderando nessa igreja. Eles querem também liderar antes da permissão de Deus. Então, o que vem atrás disso é uma maldição, porque vai abrir igreja por causa de orgulho. Não querem ser lideradas. Eles vão abrir igreja por causa de querer governar, de querer ser líderes. Eles querem abrir igreja, não querem estar submissa. Criando, quer ser semelhante ao seu pastor. Antes do tempo oportuno, antes da permissão de Deus. Então acaba do mesmo espírito que Satanás teve lá no céu, acaba também eles tendo o espírito de Satanás, vão abrir igreja por causa que quer ser semelhante ao seu pastor.
quer ser igual, quer também abrir uma igreja, enchendo o povo, trazendo também o povo em maldições. E também todo o povo que ele segue também, o povo também que segue esse tipo de pastor, também estão amaldiçoados. Por isso eu falo muito para vocês, todo o povo de Deus, todos fiéis. Não ande em qualquer igreja sem saber o testemunho do pastor que você está seguindo essa igreja. Procura saber a vida dele da fé, desde os princípios até onde que ele está, desde o começo até onde que ele está, porque é muito importante para a própria sua alma. É muito importante para a própria sua alma. Não segue porque a pessoa está fazendo milagres, está fazendo aquilo, sabe falar, sabe pregar. Procura a história desse pastor. E não é só assim. E também, Satanás não parou aí, pode ter orgulhos, pode querer exaltar o seu trono, pode querer ter um governo, mas caiu mal, porque o governo que ele queria não é como que sucedeu isso, pois só caiu no reino das trevas. Não é aquilo que Satanás esperava, pensava que ia ter um bom reino estabelecido, mas Deus não permitiu isso, ele caiu nas trevas. Então também esses pastores também caem nas trevas, porque Deus não conhece e Deus não fez pacto com ele para uma igreja. E não vendo só, Satanás não parou nesse ponto de ele ter orgulho de criar o seu trono. E depois, quando viu, o que ele fez? Ele começou a convencer os outros anjos para seguir, mentindo que você, aliás, prometendo que você será secretário, você será o chefe do exército, uma coisa dessa. Então, e daí também, esses pastores, quando saem numa igreja do seu líder, o que eles fazem? Eles começam a convencer outros crentes, até outros líderes, diz que eu vou abrir a igreja, Deus falou comigo, você vai ser secretário, esse pastor já não deixa espaço para nós, então vamos abrir nossa igreja, você vai ser ancião, você vai ser diácono, você vai ser tesoureiro. Acaba de convencer outros crentes lá na igreja para poder ir abrir outra igreja. Então esse também é um espírito satânico. Satanás também fez isso no céu. Vamos diretamente no livro de Apocalipse 12, o seu verso 4, vamos ver o que a Bíblia disse quando Satanás saiu lá no céu, andou convencendo outros anjos para segui-lo ele, para lá estabelecer o seu reino, porque ele não tem capacidade de criar as novas criaturas que poderia substituir no seu reino. Então o que faz? Ele deve convencer aqueles anjos de Deus para trazer no seu reino, que ele quer criar esse reino. Então, como esse pastor não tem capacidade, ele acaba de enganar, porque começar uma igreja não é uma tarefa tão fácil, até você pode começar com crianças que não sabem nada com jogo, que não sabem nada. Então, como ele está com orgulho, ele quer começar com as pessoas que já estão preparadas, que foram preparados com o homem de Deus. Então ele começa a enganar, e esse também por trás de cobiças começa a cair nessas armadilhas. Vamos ver o que fez Satanás nos céus, e também esses pastores estão a fazer isso mesmo. Se há pastor que está a ouvir, confessa, arrepende, deixa, volta para seu Deus, que ainda as portas não estão fechadas. Glória a Deus. Vamos ver Apocalipse 12, o seu verso 4. Vamos ver o que a Bíblia diz. E a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nasceste. Então vimos que aqui, já quando saiu nos céus, a sua cauda restou a terceira parte dos céus. Quando dizemos a terceira parte dos céus, estamos a dizer que ele restou um governo dos céus e desceu com ele no abismo para poder criar o seu reino satânico. Um reino satânico. Então, restou parte dos seus, restou parte dos anjos, e está com eles, estão presos nas profundidades do abismo, estão presos com eles, e esses que estão trabalhando juntamente com os Satanás. E dessa forma, esses pastores, quando saem, esse pastor que eu estou dizendo, esses servos de Deus, quando saem, arrasta uma parte da igreja. E quando você conhecer um pastor, se o seu pastor está contigo, arrastou uma parte da igreja, seguiu ele, toma cuidado, foge, não pare com ele, porque você também está amaldiçoado que está seguindo, porque Deus não conhece essa igreja, e atrás dessa igreja há um Satanás, atrás da coluna há um Satanás, porque vimos sinais, todos os sinais que esses pastores substituem são sinais satânicos, são frutos satânicos, não são frutos do Espírito Santo.
não são esse fruto do Espírito Santo. Então toma cuidado, tu amado, estás nessas igrejas, porque esses pastores são amaldiçoados, não fizeram pactos com Deus, porque vimos todos os frutos que ele tem são frutos satânicos. Sai nessas igrejas. E esses pastores confessam. Não vai à sua igreja, procura testemunho, porque é muito importante para si mesmo. Por isso a Bíblia diz: os meus homens, vocês estão espantando por falta de conhecimento, só estão seguindo a carruagem de um comboio sem saber onde que tu vais. E não só ler, nós vimos também na Bíblia o homem que é preparado com Deus, o homem que é mandado com Deus, um pastor que é mandado de Deus. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos 13, 2 a 4. Vamos ver o que a Bíblia diz. E esse só sai na igreja sem as bênçãos dos seus líderes. Devem existir umas bênçãos dos seus líderes, mas eles não fizeram isso. Eles saíam de lado esquerdo, de perna esquerda, por não obedecendo os seus líderes, acabaram. Nós vimos Bernabé e Saulo, vimos que eles saindo na igreja foram abençoados, porque Deus falou. Mas esses pastores, Deus não fala com eles. Deus não fala com o Senhor, ele só sabe porque Deus falou com ele. Isso não é. Vamos ver o que está a dizer a Bíblia, Atos dos Apóstolos 13, 2 a 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Bernabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamados. 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vimos Bernabé e Saulo, eles estavam orando juntamente, estavam orando numa igreja primitiva, estavam orando, pedindo ao Senhor. Mas o que aconteceu? Quando já estavam orando os líderes, os apóstolos, o Espírito Santo já apareceu neles, falou sobre os seus líderes. Diz que separa-me Bernabé e Saulo para as obras que eu tenho chamados. Deus falou com os seus líderes, Deus falou com os apóstolos. E ele, depois de acabando isso, os apóstolos, os líderes da igreja primitivas, puseram a mão sobre Bernabé e Saulo. Diz que vão fazer a obra de Deus. E despediram. É isso que um pastor abençoado, é isso que um servo abençoado sai à igreja mãe, sai à igreja do Pai, ao tempo oportuno, ao tempo que o Espírito Santo falou, ao tempo que Deus falou, de que vão agora fazendo a minha obra, que eu tenho chamados. Mas esses pastores saem por causa de orgulhos. Mas estamos vendo que esses homens de Deus, Paulo e Bernabé, estão saindo com as bênçãos dos papais, com as bênçãos dos seus líderes, colocando mãos sobre eles, porque Deus falou nos espíritos quando estávamos orando. Então, esses não saem com bênçãos, mas apenas saem com maldições. E eles próprios começam a falar mal com os seus líderes. Começam a insultá-los. Não lembram onde que eles saíram. Vieram sem saber palavras. Foram ensinados. Os pastores, os seus líderes, estavam orando por eles. Mas depois de saber Gênesis e Apocalipse, acaba desrespeitando os seus líderes. Acaba falando mal dos seus líderes. Essa é uma grande maldição. Que vocês, pastores, que praticam isso, que insultaram os seus líderes, estão amaldiçoados. E confessem nesses pontos. E arrependam vossos pecados. E deixam, volta para Jesus. Que ainda as portas não estão fechadas. Porque o que vocês fizeram não é de Deus. E se continuar dessa forma, irão no inferno. Não verão Jesus. Jesus não trabalha dessa forma. Jesus nunca opera dessa forma. Dessa forma que opera é Satanás. Não Jesus. Então voltas. Dessa forma que vocês saíram nas igrejas dos vossos pais, dos vossos líderes, não é dessa forma que Deus trabalha. Vocês que estão nas igrejas, que vocês estão vendo os espíritos, um ministério dentro de vós, tomam cuidados, para Deus que fale para vós, para não cair nas maldições. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado. Deus os abençoe, no santíssimo nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês também que estão nessas igrejas, todos os membros também estão embaixo das maldições. Enquanto que vossos pastores estão amaldiçoados, também os membros que estão embaixo dessas igrejas também estão amaldiçoados. Enquanto que o pastor é abençoado de Deus, que fez pacto com Deus, também o povo estão abençoados. Amém, glória a Deus. Deus os abençoe. Amém.